Meus irmãos, hoje nós estamos começando uma série que nós estamos chamando aqui de O Evangelho segundo Isaías. Essa série que você está vendo aí no telão. Algum tempo atrás, na verdade no ano passado, quando nós decidimos a refletir sobre o que vamos instruir a igreja no período do advento, então nos veio essa ideia lá no presbitério da igreja, nos veio a ideia de refletirmos sobre o livro de Isaías. Por quê, pastor? Porque o livro de Isaías, de todos os livros do Antigo Testamento, é o livro profético que fala com mais clareza, com maior extensão e profundidade sobre o Messias, sobre Jesus. Nenhum outro livro do Antigo Testamento fala de maneira tão clara sobre o Messias como o livro de Isaías. É por isso que esse livro, no mundo da teologia, ele é chamado de o Evangelho do Antigo Testamento. Porque aqui neste livro estão contidas as maiores e as principais verdades que nós encontramos no Antigo Testamento sobre o Messias, sobre Jesus. Então, ao longo desse mês que nós estamos olhando e preparando o coração e refletindo acerca do Natal e do que significa a encarnação do Senhor Jesus Cristo, nós vamos então olhar para passagens desse livro que falam sobre Jesus, que falam sobre o Messias, o verdadeiro sentido do Natal. Nós vivemos uma época em que o sentido do Natal ele está sendo absolutamente deturpado, ele está sendo absolutamente, descaracterizado, ressignificado com uma série de significados que não compõem o texto bíblico. Então vai ser importante para nós como comunidade olharmos para Jesus, o verdadeiro sentido do Natal, pelas lentes do profeta Isaías. Então, prepare-se para essa jornada. Nós vamos encerrar essa jornada lá na nossa celebração de Natal, no dia 22 de dezembro. Então, eu queria convidar você para fazer parte desse tempo que nós vamos refletir juntos. Hoje nós temos esse texto que é muito conhecido diante de nós. Todo mundo que é crente evangélico, que já passou por uma igreja, já ouviu falar de Jesus Cristo como o Emanuel, o Deus conosco. Todo mundo que já foi num culto de Natal, que já foi numa celebração de Natal, que já participou de alguma festividade natalina em uma igreja evangélica, já deve ter ouvido falar sobre o Emanuel. O nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Para que a gente possa entender bem essa passagem que a gente acabou de ler, a gente precisa entender um pouquinho da história de Israel e o que está acontecendo aqui no seu contexto. E para isso eu preciso de alguns minutinhos da sua atenção para tentar localizar você aqui na história. Como você sabe, o grande período de glória da nação de Israel lá na antiguidade foi o chamado período do Reino Unido. Foi o período em que 3 reis governaram: Saul, Davi e Salomão. Esses 30 anos de governo do reinado do rei Saul, 30 anos de Davi e 30 anos de Salomão, eles configuram o chamado período de ouro da monarquia de Israel. Foi quando a nação estava bem, o povo estava gozando bênçãos, as coisas estavam dando tudo certo e tudo mais. Só que Salomão morreu, o seu reinado acabou. E ele passou o seu reinado para o seu filho, um indivíduo chamado Roboão, o menino do CrossFit, o menino que foi criado no leitinho. Papai era muito rico, papai me levava para passar férias lá, para esquiar em Aspen, passar o Natal na Suíça, viajar de vez em quando, passar o verão fazendo mochilão na Europa. Então, um menino criado no leitinho, menino do CrossFit, sabe? Esse era o Roboão.
E o problema do Roboão é que o Roboão ele assumiu o trono com uma situação complicada. Porque para o Salomão conseguir terminar o governo dele, sem estar com um déficit no orçamento muito ruim, ele elevou a carga tributária sobre o povo de Israel. Ele encareceu a vida lá em Israel. Você sabe bem o que é isso. Quem paga 27,5% de imposto de renda sabe como dói. Nos dias de Salomão, a alíquota, a taxa do imposto, era algo em torno de 25%, dizem os historiadores. Ou seja, viver nos dias de Salomão era mais barato do que viver nos dias de Bolsonaro no Brasil. Independente das preferências políticas, eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Mas o Roboão sentou no trono, o imposto estava alto, começou a criar e gerar tensão, começou a aparecer problema no meio de Israel, revoltas e etc. Até que os anciãos de Israel, eles subiram até Roboão, o jovem rei, e falaram para o Roboão: Roboão, é o seguinte, cara, faz a reforma tributária aí, cara. Faz a reforma da Previdência, faz as reformas que precisam ser feitas, porque não estamos conseguindo viver debaixo de tributo tão pesado. Não estamos dando conta. E se você fizer isso, acredita, Roboão, nós vamos nos submeter a você. Nós reconhecemos que você é um descendente de Davi. Nós reconhecemos que o teu trono é legítimo. Então, para que você consiga apaziguar os ânimos, unificar a nação, manter a nação unida, baixa o tributo, facilita a vida, e então nós vamos te seguir, nós vamos ser submissos a você. Aí o Roboão virou e falou assim: aguenta aí que eu vou consultar os meus conselheiros. E você que nunca ouviu essa história, você uma hora pode ler lá, está em 1 Reis, no capítulo 12. E aí o Roboão foi consultar primeiro os anciãos da nação, o pessoal mais velho, os conselheiros mais velhos. Pessoal de cabelo branco, sabe aquela turma que sabe que fala, que não é dado a paixões e tudo mais, pessoal centrado, foi lá conversar com eles. Chegou lá para a turma lá da terceira idade e falou assim: e aí, rapaziada, o que vocês acham? O que é que eu tenho que fazer? E aí os anciãos, os conselheiros anciãos viraram para Roboão e falaram: jovem, ouve a nação, ouve o clamor da nação. Se você baixar o tributo, vai dar tudo certo, a turma vai ficar debaixo do teu governo, eles vão se submeter a você, o teu reino não vai sofrer, é só você baixar a nação. Baixar o tributo e a nação está de boa. Ele falou: tá bom, obrigado. Aí foi ouvir os conselheiros mais jovens, os amigos do CrossFit. Aí chegou lá no CrossFit, eu vou já explicar para você porque eu estou falando do CrossFit, nada contra você que é crossfiteiro. Que bom que você está lá fazendo CrossFit, eu devia estar fazendo. Então, foi lá ele conversar com os amigos do CrossFit. E aí o Roboão chegou para a molecada e falou: e aí, gente, o que vocês acham? A nação pediu para eu baixar o imposto. E vocês? O que vocês têm a dizer? Aí a playboyzada lá do CrossFit virou e falou assim: Roboão, tá de brincadeira, né? Você vai arregar para esses caras? Você vai afinar agora? Você vai dar uma de mané? Tá louco, mano. Chega aí e já enquadra esses caras. Já diz quem tá com a mão no volante, diz quem tá com as cartas na mão aqui. Chega nesses caras e fala o seguinte: diz que o teu dedo ínfimo, em hebraico na verdade é o teu braço, ele é mais grosso do que a coxa do teu pai. Sabe coisa de crossfiteiro? O teu braço, fala assim: olha, o meu braço, ele é mais grosso do que a coxa do meu pai. Se o meu pai açoitou vocês com chicote, eu vou açoitar vocês com escorpião. Aí o Roboão, tolo, ouviu o conselho da turma do CrossFit, da turma que mede bíceps. E aí o que aconteceu? A nação dividiu, a nação rachou. Houve uma revolta tal que das 12 tribos que compunham o Reino Unido, 10 tribos se rebelaram,
se colocaram debaixo de um indivíduo chamado Jeroboão e estabeleceram a sua capital ali na Samaria e então inauguraram aquilo que nós conhecemos como o Reino do Norte ou o Reino de Israel. E no sul ficou o Roboão, que era da tribo de Judá, ele era o líder da tribo de Judá, junto com uma outra tribo, a tribo de Benjamim. E eles estabeleceram aquilo que nós conhecemos como o Reino do Sul, ali cuja capital era em Jerusalém. Então iniciou ali, a partir dessa ruptura, dessa divisão do reino, o início daquilo que nós chamamos de o período do reino dividido. Gente, anos difíceis. Lá no norte, nenhum rei era gente boa. Todos os reis pagãos, todos os reis andaram longe dos caminhos do Senhor, todos os reis envolvidos com corrupção, todos os reis idólatras, todos os reis indo num caminho que não era o caminho que Deus tinha escolhido para aquela nação. No Reino do Sul, 6, talvez 7, foram reis bons. E foi durante esse período de reinado dividido, depois de 300 anos que a nação tinha se dividido, surgiu na história esse indivíduo chamado Isaías, esse profeta do Senhor. E ele surgiu na história, ele apareceu num momento histórico quando Acás era o rei no Reino do Sul e Peca era o rei no Reino do Norte. Acás reinava no sul, em Jerusalém, e Peca reinava lá no norte, em Samaria. E foi nesse tempo em que apareceu Isaías na história. Foi nesse tempo em que Isaías ministrou como profeta em Israel. Por que eu estou falando isso? Porque esse sinal do Emanuel, ele foi dado num contexto geopolítico complicado. Deus envia Isaías para a corte de Acás, para dar essa mensagem desse sinal deste Emanuel, num período em que Acás ele está reinando ali no sul e ele está debaixo de perseguição. Por quê? Porque a turma lá do norte, o pessoal lá do Reino do Norte, sob liderança desse indivíduo chamado Peca, eles se associaram a um rei estrangeiro chamado Remalias, o rei do reino sírio, e eles falaram o seguinte: vamos pegar lá o Reino do Sul para a gente? Vamos descer lá, vamos fazer uma coalizão aqui de guerra, vamos juntar os nossos exércitos, vamos descer lá no sul, vamos passar a régua no Acás e vamos pegar o reino dele para a gente? Vamos. E aconteceu essa coligação bélica e foram lá bater na porta do Acás e entraram em Jerusalém. Eles não conseguiram possuir, mas eles invadiram e incomodaram bastante Acás. Com isso, a nação esmoreceu. Com isso, não somente o rei Acás, mas toda a nação ficou preocupada. O que vai ser de nós? O que vai acontecer com a gente? Como é que vai ser? E agora, quem poderá nos defender? Tem 2 reis coligados que estão querendo a nossa cabeça, colocaram a nossa cabeça a prêmio. O que vai acontecer? É nesse contexto que Deus levanta o profeta Isaías e manda Isaías para Acás para dizer: Acás, fica tranquilo. Vai nascer um menino. E esse menino vai se chamar Emanuel. E antes desse menino ser adulto o suficiente para saber discernir entre o bem e o mal, esses 2 reis que estão te incomodando, eles já não vão mais te incomodar. Esses 2 reis que se levantaram contra você, eles já não vão mais incomodar você. Esse é o sinal do Emanuel. O profeta foi enviado por Deus para dar o sinal do Emanuel, que significa: Deus está com você, Acás. Num contexto, num ambiente em que Acás está angustiado porque ele tem 2 reis na porta dele querendo a cabeça dele. Aí você deve estar pensando assim: beleza, pastor, eu entendi. Agora, o que tudo isso tem a ver comigo, né? Legal essa aula de história do Antigo Testamento, mas eu preciso entender o que isso tem a ver comigo para segunda-feira.
Emanuel quer dizer Deus conosco, e sim, ele é um sinal da presença e do cuidado de Deus na vida de Acás. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. Emanuel é Deus conosco, apesar de quem nós somos. Deixa eu explicar para você o que eu estou querendo dizer. Acás não era flor que se cheire. Acás foi um rei muito ruim. Acás, ele estava sendo perseguido, mas esse cara era mau. Se você um dia fizer uma pesquisazinha bíblica, você vai ver lá em 2 Reis, no capítulo 16, que o Acás, ele era um homem tão mau, tão imoral, tão pagão, que ele chegou ao ponto de sacrificar os próprios filhos em sacrifício a ídolos. Imagina você pegar o seu filho, colocar ele em cima de um altar e queimar ele vivo, como expressão de adoração religiosa. Era isso que o Acás fazia. O Acás não era flor que se cheire. O Acás era um homem pagão. O Acás era um homem mau. Esse Acás era um homem que, de todos, era o que menos merecia o favor de Deus. Mas ainda assim, Deus manda para ele e diz: você que mata crianças, eu vou te dar o sinal de uma criança. E vai nascer um menino. E esse menino é o sinal de que eu estou contigo. E esse menino é o sinal, o nome dele é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos, é que a mensagem do Natal é uma mensagem de que Deus, ele quer se relacionar conosco. Deus, ele vem ao nosso encontro, independente de quem a gente é, independente da nossa história, independente da nossa ficha corrida. Deus envia o seu profeta para dizer a Acás: olha para o Emanuel, porque o Emanuel é o sinal de que eu estou contigo, independente de quem você seja, independente das tuas maldades, independente desse teu coração corrupto, independente desse teu casamento que está aos frangalhos, independente dessa situação que você está vivendo, independente da casa ter caído, eu estou contigo, Acás, porque não depende de você, depende das minhas promessas para com esse povo. Emanuel significa Deus conosco, independente de quem nós somos. Porque, meus irmãos, Deus, ele não consulta a ficha corrida. Deus não levanta capivara. Deus, ele envia o seu profeta para o homem que menos merecia receber a visita de um profeta. Deus diz: você que matou o teu filho num sacrifício a ídolos, eu vou te dar um menino, que é a prova de que eu que vou proteger você, eu que vou garantir que esses 2 reis não vão invadir a tua terra, eu que vou garantir que esses 2 reis não vão tomar a tua cabeça a prêmio. Essa é a mensagem do Natal. Jesus, ele é enviado àqueles que não o merecem. Jesus, ele é dado por Deus para aqueles que não merecem o favor de Deus. E meus irmãos, eu e você, nós somos Acás. Eu e você, nós somos aqueles que não merecem Jesus. Mas ainda assim vem Deus e diz: olha para o menino, porque este menino é o sinal de que eu estou contigo. Olha para o menino, porque este menino é a prova de que eu estou contigo. Essa é a beleza da mensagem do Natal. É Deus vindo à presença de homens indignos. É Deus vindo ao encontro de pessoas que não merecem. É Deus vindo ao encontro de gente ficha suja. E falar: eu não estou me importando em quem você seja, ou no currículo que você tenha, ou na história que você carregue, porque eu não trato os meus com base na ficha da capivara, eu trato os meus com base do amor. Essa é a beleza da mensagem do Natal. É Deus dando o que ele tinha de mais precioso, o seu próprio filho, para quem não merece, para quem não vai
poder dizer: eu sou um cara gente boa, eu sou uma mina legal, eu sou uma pessoa 10, então se Jesus ser mandado para mim, fecha a conta. Não fecha. Porque eu e você, nós somos Acás. Eu e você, nós somos egoístas. A gente não coloca o nosso filho no altar, mas a gente coloca o nosso dinheiro, a gente coloca a nossa carreira, a gente adora os nossos relacionamentos, a gente ama a marca do carro que a gente dirige, a cor do cartão de crédito que a gente tem. Porque nós temos o espírito de Acás dentro de nós. E aí, por sua graça, Deus vem e diz: olha para o menino, porque eu sou contigo. Em segundo lugar, Deus conosco, o Emanuel, ele é uma mensagem de Deus para nós, de que Ele está conosco, independente do nosso caos e das nossas idolatrias. Como eu falei para você, Acás ele está num ambiente caótico aqui. Acás ele está num ambiente difícil. Ele tem 2 homens poderosos que colocaram a cabeça dele a prêmio e falaram: nós vamos conquistar tudo que esse cara tem. Nós vamos tomar o reino desse cara, nós vamos apagar com o nome dele, com a história dele. Acás ele não está lidando com uma situação simples. Acás ele está com a sua cabeça no fio da espada. Agora, o problema do Acás é que o Acás é como eu e você. O Acás, em vez de olhar para o Senhor, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava tentando fazer coligações políticas para se proteger. O Acás, ele mandou bens, ouro e bens, para um outro rei da antiguidade, um indivíduo chamado Tiglat-Pileser. O Tiglat-Pileser, ele era o rei da Assíria. Note que você tem aqui nessa história o Remalias, o rei da Síria, sem o A na frente, o Ciro, Remalias, e você tem o Peca lá no Reino do Norte, que se juntaram contra o Acás. O Acás, vendo essa tensão, ele decidiu se coligar com um outro rei chamado Tiglat-Pileser, que era o rei do grande império da época, da grande potência mundial, a Assíria. Ele enviou, por exemplo, os itens do templo de ouro e de prata para esse rei, para fazer uma coligação, falar assim: cara, vem me proteger aqui desses indivíduos que estão querendo a minha cabeça. A melhor ilustração que eu tenho para você é: imagina que, digamos que o Brasil, depois que o Flamengo meteu lá 2-1 no River Plate, imagina que os argentinos se levantem contra os brasileiros e falam: vamos começar uma guerra, vamos matar brasileiro por aí. Aí eles se coligam com os uruguaios. O que é muito difícil, porque Argentina e Uruguai se odeiam. Mas vamos imaginar o cenário hipotético de argentinos e uruguaios se coligando para pegar o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro pega e liga e fala assim: vou ligar para o meu amigão Donald Trump. Aí ele liga para o Trump e fala assim: ô Trump, eu estou com 2 aqui no meu quintal que estão querendo me pegar. Pega aí dinheiro, pega aí tudo que você quiser, mas vem aqui me defender. Foi exatamente isso que Acás fez. Foi exatamente isso que Acás fez. Ele foi procurar o rei da maior potência mundial da época e falou assim: toma o meu dinheiro, toma a minha vida, toma tudo que eu tenho e vem aqui me defender. Isso nós chamamos de redenção. Vem me redimir, vem me salvar. Porque quando o cinto aperta, eu e você, nós somos dados a encontrar redentores e salvadores em tudo, menos no Senhor. Quando o cinto aperta, a gente vai para a previdência privada e saca. A gente vai para o fundo de garantia, porque o nome já diz, né? Fundo de garantia. Quando o cinto aperta, quando vem o câncer, quando vem a demissão, quando vem a situação difícil, o divórcio, a gente corre nos Tiglates-Pileseres que estão por aí e coloca a nossa confiança neles. E diz assim: olha, vem me defender, olha, vem lutar a minha luta, olha, vem brigar a minha briga. Porque nós somos exatamente como Acás.
A gente professa que dependemos de Deus, mas na verdade é que basta tirar o nosso salário gordo da empresa que a casa cai e a gente esquece de Deus. A gente vai atrás dos Tiglates-Pileseres que estão por aí. Até no contexto político, está cheio de crente por aí que colocou a fé no redentor político. Dá o nome aí. Quer dar? Está gravando, vai para o YouTube, não tem um problema não. Bolsonaro, Tiglat-Pileser. Tem um monte de crente se curvando diante de Bolsonaro. Também tem um monte de crente se curvando diante de Lula, outro Tiglat-Pileser. O cinto apertou, quem vai redimir a nossa nação? É o Bolsonaro, é o Lula, é não sei quem, é a colar, é bandeira branca, é bandeira vermelha, é bandeira azul. Tiglat-Pileser. Falsa redenção, falso redentor. Falsa fé e falsa dependência. Porque esses indivíduos, eles não protegem, esses indivíduos não redimem, esses indivíduos não salvam. O cinto apertou, a gente corre para tudo e se esquece de Deus. Aí Deus envia o menino. E ele diz, não é o Tiglat-Pileser que vai te redimir. Não é o teu amigão lá que vai te emprestar uma grana que vai te redimir. Não é o teu emprego que vai te redimir. Não é a tua formação que vai te redimir. Olha para o menino. Porque o menino é o sinal de que eu estou contigo. Quem vai te proteger desses dois reis sou eu. Quem vai garantir a tua vida sou eu. Quem vai garantir o teu bem-estar sou eu. Olha para o sinal, olha para o menino. Ele é o sinal de que eu estou contigo. Emanuel é Deus conosco não somente apesar de quem nós somos, mas apesar do nosso caos, apesar da nossa idolatria. Eu gosto muito de um pensamento, eu já falei aqui, esse pensamento, algumas vezes nesse púlpito, mas eu gosto muito de um pensamento de um pensador chamado C.S. Lewis, que eu acho que você já deve ter ouvido falar dele. C.S. Lewis ele foi talvez um dos principais pensadores do século XX. E ele diz uma coisa sobre esse ambiente de caos e essa vulnerabilidade. Ele fala uma coisa que eu acho sensacional. Ele diz que isso é a auto-humilhação de Deus. Deus ele começa a permitir que o rei venha e bata na nossa porta e queira a nossa cabeça prêmio. Ele permite que a gente fique desempregado. Ele permite que eventualmente venha um diagnóstico que a gente não estava esperando lá do exame que a gente fez. Ele permite que essas coisas aconteçam, porque diz o Lewis, porque Deus está nos conduzindo para a vulnerabilidade. Sabe o que é vulnerabilidade? É aquele estado de você não ter defesas. Estar vulnerável é não ter defesa. Aí não tem salário gordo para correr, não tem, enfim, GBL, VGBL, não tem carro para vender, para fazer grana, não tem mais nada para você se agarrar, não tem mais amigo, não tem mais parente, não tem mais uma mulher, marido, não tem mais nada. Bem-vindo, seja bem-vindo ao mundo da vulnerabilidade. Aí diz o Lewis, é exatamente nesse contexto de vulnerabilidade que Deus se auto-humilha. Sabe por que ele se auto-humilha? Porque ele diz assim para mim e para você, cara, já não tem mais nada. Agora olha para mim porque eu sou o resto. Agora olha para mim porque eu sou aquilo que sobrou. Olha para mim porque você só tem agora a mim para olhar. É o que Deus está fazendo com Acás. Acás, bateu o caos. Acás, você está no ambiente da vulnerabilidade. Acás, a casa caiu. Agora olha para o menino, porque o menino é o resto. O menino é o que falta, é o que sobrou. Do emprego, das conquistas, dos recursos, de tudo que você tem perto. O que sobrou é o menino. Emanuel significa Deus conosco, apesar do nosso caos, apesar da nossa idolatria, apesar da nossa vulnerabilidade. Porque é Deus gritando na nossa vulnerabilidade, dizendo, sou eu que estou contigo.
Sou eu que te garanto. Sou eu que te basto. A minha graça te basta. Essa é a mensagem do Natal. É Deus vindo encontrar com a gente no nosso ambiente de caos. É Deus vindo encontrar com a gente nas nossas vulnerabilidades. É Deus vindo encontrar com a gente na nossa idolatria. É Deus vindo encontrar com a gente na nossa perversão do coração. É Deus vindo encontrar com a gente independente da nossa ficha corrida. É Deus vindo encontrar com a gente. Em último lugar, Deus conosco. Emanuel significa Deus conosco, apesar da nossa religiosidade. Deus ele foi tão bondoso com Acaz, que ele mandou o profeta para o Acaz e falou: Acaz, o que eu estou te falando certamente vai acontecer. E como eu sei que você é bem ruinzinho de fé, eu vou te dar até um sinal. Porque, meus irmãos, sinal é para aquele que tem pouca fé. Porque aquele que tem fé, a palavra de Deus é suficiente. Aquele que tem fé, a Bíblia é suficiente. Agora, quem não tem fé precisa de um milagre, precisa da irmã do coquinho, precisa da cura, precisa disso e daquilo outro. É o sinal. O sinal é para os incrédulos, diz a Escritura. Então, como Deus sabe que o Acaz, ele é um incrédulo, como Deus sabe que o Acaz, ele tem uma fé espúria e fraca, como ele sabe que o Acaz, ele é absolutamente vulnerável, ele falou assim: Acaz, até um sinal eu vou te dar, cara. Até um sinal, pede o que você quiser, em termos de sinal, como garantia de que aquilo que eu estou te falando vai acontecer. Olha só que graça de Deus. Olha só que bênção que Deus. Deus está ministrando a falta de fé de Acaz, a carnalidade de Acaz. Deus está ministrando as fraquezas de Acaz. Acaz, esses 2 reis não vão te incomodar mais. Eu garanto isso para você. E como prova, eu te dou qualquer sinal que você quiser. Foi isso que Deus falou. Aí o Acaz, ele me tem a loucura de querer responder com um discurso religioso, o profeta. Ele vira para o profeta e diz no versículo 12, ele fala assim: não pedirei e não porei o Senhor à prova. Por que essa resposta que ele dá? Por que ele não aceita o sinal? Por que ele não aceita a prova de que Deus ia fazer o que ele estava dizendo que ele ia fazer? Porque o Antigo Testamento, ele convida o povo de Deus a simplesmente confiar na palavra de Deus. E não ficar correndo atrás de sinal, não colocar o Senhor à prova. Não ficar com esse misticismo. Será que Deus ele vai cumprir o que ele disse? E correndo atrás de guru gospel. O irmão que dá a profetada, a irmã que tem um coquinho, que não sei o que, fica lá correndo atrás de santo evangélico. Deus proibiu isso. E aí o Acaz, ele me tem essa louca, ele quer agora, acha que ele vai convencer o profeta de que ele é um cara que leva a palavra de Deus a sério. Não, imagina, eu não preciso de sinal. Hipocrisia pura. É um cara carnal. É um indivíduo que sacrifica os filhos a ídolos. Não. Vem com discurso batista. Não colocarei o Senhor à prova. Nessa hora ele botou a carteira batista aqui em cima aqui, e falou assim: ó, tá aqui. Discurso religioso para cima do profeta. Deus se ira. Deus se indigna com aquilo, porque a hipocrisia espiritual é algo que causa asco em Deus.
Deus fala: que canseira, mano, desses caras, que canseira dessa hipocrisia religiosa. Não adianta nada ser esse indivíduo que tem esse discurso religioso. Não, eu sigo a lei. Não, veja lá, eu faço isso e aquilo. Não, veja lá, eu sou super certinho. Não, veja lá, eu dou o dízimo todo mês. Não, veja lá, eu participo da campanha do Natal Compassivo. Não, veja lá, eu sou uma pessoa jóia. Não, veja lá, hipócrita. Aí Deus se cansa e vira para o acaso e fala: já que você não está querendo sinal, eu vou dar o sinal. Olha para o menino, porque eu estou vindo te visitar até na tua hipocrisia religiosa. Eu estou vindo te visitar até nessa tua religiosidade barata. Eu estou vindo te visitar para te livrar dessa religiosidade que não tem vida. Eu estou vindo te visitar com o meu filho, porque sem o meu filho ser religioso não adianta de nada. Eu vou te dar o Emanuel, porque religião sem Deus é rito, religião sem Deus é dogma, religião sem Cristo é farisaísmo. Aí ele fala: você quer ser um religioso? Você quer guardar os mandamentos? Olha para o menino. A virgem vai conceber, ela vai dar à luz um menino, e ele se chamará Emanuel. Porque não adianta nada ser um religioso sem o Emanuel. Não adianta nada ir para a igreja e não ter tido um encontro com o Emanuel. Não adianta nada ser um indivíduo que dá dízimo e não ter tido o coração transformado pelo Emanuel. Não adianta nada contribuir com alguma coisa ou participar de algum evento religioso se o Emanuel não está presente na nossa vida. Eu vim te visitar, Acás, apesar de quem você é. Eu vim te visitar, Acás, apesar do teu caos. Eu vim te visitar, Acás, apesar da tua religiosidade. Porque na pessoa do meu filho, eu vim te encontrar. O meu filho vai chamar Emanuel. Olha para ele. E ele é a certeza de que sou eu que te sustento. Ele é a certeza de que sou eu que te garanto. Ele é a certeza de que sou eu que dou um destino e um futuro para você. Ele é a certeza de que você vai ter uma experiência religiosa que faz sentido. Caso contrário, não vale a pena. Caso contrário, você vai continuar nessa situação, Acás. Caso contrário, a casa literalmente vai cair. Essa é a mensagem do Natal. Essa é a mensagem daquele que entendeu o significado do Natal. Na pessoa do Senhor Jesus, Deus veio se encontrar com a gente, apesar de quem a gente é. Na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Deus veio se encontrar com a gente, apesar do nosso caos. Na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Deus, ele veio se encontrar com a gente, apesar da nossa religiosidade. Por isso que quando Mateus, ele encerra essa reflexão, ele diz assim, versículo 23 do capítulo 1 de Mateus: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera por meio do profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Na pessoa do Senhor Jesus, Deus vem ao meu e ao seu encontro. Apesar de quem nós somos, apesar da nossa história, apesar da nossa religiosidade, apesar das nossas idolatrias, Deus vem. E Ele diz: olha para mim, olha para o menino, porque o Natal, o período do Advento, nada mais é do que a contemplação do menino, do que a contemplação daquele que veio ao nosso encontro. Por causa disso, aqui na Igreja Batista Urbana, seguindo a tradição reformada, talvez você nem saiba o que significa ser uma igreja reformada. Durante o período do Advento, a gente se lembra da mensagem do Natal, a gente se lembra da mensagem da graça e do envio do Senhor Jesus Cristo, que é o Emanuel,
que é aquele que nos lembra que é Deus conosco. E a cada domingo do nosso período do Advento, aqui na Igreja Batista Urbana, nós acendemos uma vela. Calma, não quero escandalizar você. Nesse mundo evangélico hoje em dia, falar de vela numa igreja evangélica, você vai falar, virou católico. Não é isso. Isso daqui é um movimento lúdico. Isso daqui é uma ilustração. Porque quando Deus ele vem ao nosso encontro, ele vem ao nosso encontro nas nossas trevas, porque ele é luz. Como a gente vai ver, lá em Isaías 53, diz que sobre aqueles que viviam sob grandes e densas trevas, brilhou e raiou uma grande luz, a pessoa do Senhor Jesus. Por isso que a gente acende uma luz, acende uma vela, para lembrar que Jesus é a luz que traz luz para essas nossas trevas, para nossa carnalidade, para essa nossa idolatria. É Ele que joga a luz para dentro de nós e coloca a luz na nossa vida. Por isso que na tradição reformada a gente acende uma vela cada domingo do Advento para lembrar da luz que é Jesus. No primeiro domingo do Advento a gente acende a vela da esperança, que também é conhecida como a vela do profeta. Já que estamos refletindo sobre um profeta, nada mais natural do que acender a primeira vela. Por que a vela da esperança? Porque é a esperança que vem com a vinda do Senhor Jesus. A esperança que Jesus traz de uma nova vida, de uma nova realidade, de um novo caminhar, de um novo eu, de um novo você, de uma nova igreja. Jesus é essa esperança, Ele é a encarnação dessa esperança que nós temos pela fé em Cristo Jesus. Porque num ambiente de trevas, Deus vem se encontrar com a gente, trazendo luz. Nesse ambiente de trevas, Deus vem ao nosso encontro com aquele que é a luz. Então eu vou convidar os meninos que estão ali atrás para eles apagarem as luzes, porque eu queria que você visse isso, conseguisse perceber essa ideia do que significa ser luz em meio às trevas. No meio de grandes e densas trevas, brilhou uma grande luz. Jesus é a nossa esperança. Aguardamos por Ele, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa redenção, Ele é a luz que guia o seu povo. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado por essa reflexão. Obrigado porque Jesus veio trazer luz para as nossas trevas. Obrigado porque o Emanuel vem ao nosso encontro independente de que nós somos. Independente da escuridão da nossa alma. Independente da escuridão dos nossos dias. Independente da escuridão da nossa religiosidade. O Senhor Jesus Cristo vem ao nosso encontro. O Senhor Jesus Cristo, Ele vem e olha para a gente, e toca a gente, e abraça a gente. Então, Pai, nessa noite a gente quer dar lugar para essa luz. A gente quer dar lugar a Jesus, o Verbo que se fez carne, a esse Deus, homem, a esse menino cujo governo está sobre os seus ombros, a essa luz que brilha no meio das trevas. Acolhemos, Pai, essa noite, Jesus, o nosso Emanuel, que vem ao nosso encontro para o nosso bem, para a nossa redenção e para a Tua glória. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.